Qual foi o seu preferido dos dois? Sobre você, qual é a sua interpretação desse tempo? São 2 semanas. O Real Madrid, avançando em primeiro, caiu no chaveamento do Flamengo. Fala pessoal, muito boa noite para vocês. Está no ar o Troca de Passes desta quinta-feira. Como todo mundo esperava, o Real Madrid se classificou. Vinícius Júnior jogou bem e dá entrevista agora aqui no Troca de Passes. Estamos aqui com Vinícius Júnior. Aquele gol e ainda uma assistência foi incrível, Vini. Um gol e uma assistência hoje. Qual foi o seu preferido dos dois? Acho que assistência, porque todo mundo esperava que eu ia chutar e aí o Fede gritou e eu deixo para ele muito fácil. Eu estou muito contente com a partida, com o dia de hoje. Nós jogamos com um bom tempo, com um bom campo. Isso também nos ajudou muito. Então você prefere a assistência. Ninguém estava esperando isso. E aí você deixou a bola para o Valverde. Bom, em relação ao seu desempenho em geral, estavam falando muito que você ficou um tempo sem marcar um gol desde abril. Como é que você avalia? Não, era normal que eu estivesse muito tempo sem Bom, era normal que eu estivesse muito tempo sem marcar, ficamos mais de um mês sem jogar, era um pouco normal, mas eu fiquei sempre muito tranquilo, os meus companheiros me passaram essa tranquilidade que eu preciso, já jogo aqui há muito tempo, eu sinto essa pressão e eu quero estar na minha melhor versão para ajudar essa equipe que merece tanto. Muito obrigada, Vinícius. Muito obrigado. Tá aí, portanto, o Vinícius Júnior conversando com a reportagem do torneio, né, falando sobre essa vitória do Real Madrid, a classificação 3-0 sobre o Salzburg da Áustria. O Salzburg está fora, o Real Madrid se classificou junto com o Al Hilal. Estou aqui com Carlos Eduardo Mansur, além de Alex. Olha, convido vocês aí de casa também a participarem com a gente por meio da hashtag Troca de Passes. Vão lá no X, no Twitter, hashtag Troca de Passes. Mandem as suas mensagens pra gente, porque agora tudo já está definido, né? As oitavas de final, os confrontos, estão todos preenchidos, prontos para a gente começar a analisar. Antes de conversar com o Mansur e com o Alex, deixa eu já colocar o chaveamento aqui para vocês entenderam, né? Ali na transmissão vocês viram de maneira mais rápida, a gente vai mostrar aqui para vocês. Antes quem? Vamos ouvir quem é? Xabi Alonso. Xabi Alonso, antes do chaveamento. Vamos ouvir. Agora podemos descansar. Em termos do sistema, muitos torcedores se perguntaram se você ia ter uma defesa de 3, como você fez. Vimos um pouco disso hoje, mas o quão satisfeito você está com os seus jogadores se adaptando tão rapidamente? Com certeza esse vai ser o desafio. Enfim, aprender as coisas e se adaptar rapidamente. Nós queremos ser flexíveis, nós queremos entender as diferenças e hoje nós escolhemos essa diferença. Eu acho que com os jogadores nós conseguimos, e é claro, jogar de formas diferentes. Então, é uma outra possibilidade que nós temos. Bom, agora você tem... o que você espera do próximo jogo? Bom, agora, uma vez que você passa da fase de grupos, cada jogo é como se fosse uma final, é mata-mata. E o Juventus é uma das equipes históricas na Europa. Enfim, sem dúvida, hoje eles não tiveram um bom jogo, mas eles têm uma equipe muito boa, então vai ser duro. Boa sorte. Tá aí Xabi Alonso, o técnico do Real Madrid, começando o trabalho no clube e falando sobre o que foi essa partida. Agora sim, vamos colocar o chaveamento, né, da Copa do Mundo de Clubes, com todos os confrontos definidos das oitavas de final, para a gente começar a analisar. Vai estar aí, ó, na tela para vocês. Do lado esquerdo da chave, ó, Palmeiras e Botafogo, Benfica e Chelsea, Internacional e Fluminense, Manchester City e Al Hilal. Do outro lado, Paris Saint-Germain e Miami, Flamengo e Bayern de Munique, Borussia Dortmund e Monterrey, do México, Real Madrid e Juventus de Turim. Eu já abro questionando Carlos Eduardo Mansur
se há um lado mais difícil do que outro. Porque com a definição do último dia, Mansur, eu tendo a entender que estão parecidos os dois lados, né? Acho que as chaves, em termos de equilíbrio, para se buscar o título, acho que elas acabaram por ficar equilibradas. Não, Mansur? Boa noite. Boa noite, Felipe. Boa noite, Alex. Todo mundo que assiste o Troca. Tem uma assim, se você pensar sobre o ponto de vista brasileiro... Ah, sim, sem dúvida. Aí há a diferença. Palmeiras e Botafogo, eles têm um confronto nacional que é duríssimo, mas é de forças igualadas, né? Isso. Não é que você vai enfrentar um dos gigantes europeus que você precisa subir uma montanha. É evidente que é dificílimo um ganhar do outro, mas é um confronto igualado. E o jogo seguinte são de dois Acessível, europeus né? um tantinho abaixo. É verdade. Agora, se você olha para Fluminense e Flamengo, a chegada à semifinal... Ela impõe para o Flamengo um Bayern de Munique, eventualmente depois um PSG, né? E eventualmente um Real Madrid na semifinal vindo de baixo, para o Fluminense uma sequência que pode ser Inter de Milão e Manchester City. Aí tem uma diferença, né? Agora, se você olhar os lados como um todo, aí você pode achar que está razoavelmente equilibrado. Mas em relação aos brasileiros, eu acho que tem essa diferença. É isso. Você preferia estar de qual lado aí, Alex? Agora é aquele famoso pega pra capar, porque não tem como fugir, né, Alex? Boa noite. Boa noite, Felipe, Mansur, todo mundo tá em casa. Pra mim tá aqui. Esse lado aqui, acho que tem mais marvado, né? Vou pegar Jason, Fred Krueger, brinquedinho assassino, tá tudo pra esse lado. Mas aqui também é lógico, vai gerar algo importante. Mas ali acho que tem esses gigantes ali, né? Sem tirar, lógico, o Flamengo, que também tem essa condição de enfrentar. Aí Borussia e Monterrey ali dá uma equilibrada para baixo, no caso. Mas você pega Madrid, Juve, é lógico que o jogo da Juve hoje, né, reserva e tal, enfim, deu para ver que o Manchester City vem com tudo, hein? Esse acho que é um time, naturalmente, pra gente ficar atento, porque vem com fome. Mas eu acho esse lado do Paris, Flamengo aqui um pouco mais difícil. Isso numa teoria de fora, né? Na teoria, eu tenho a impressão, se a gente for pensar dos super favoritos, eu acho que tá 3-2 pro lado direito, né? Isso. Porque a gente tem Paris Saint-Germain, Bayern, Real Madrid de um lado, do outro City e Internacional, né? Com ali uma possibilidade do Chelsea ali se conseguir crescer ao longo do campeonato, mas principalmente Manchester City e Internacional, né? Assim, sempre levando em conta assim, que os brasileiros não vão ser favoritos em eventuais confrontos contra esses 5 aí. Que não é problema. Mas com talento para num jogo decidir e eventualmente passar. Claro. É possível fazer. A má notícia, e sem querer fazer projeção do que vai acontecer no futuro, que eles vão seguir crescendo, é que a última rodada reservou, e o último dia especialmente, reservou 2 atuações muito fortes. Assim. A melhor versão do Real Madrid nesse campeonato apareceu hoje, a melhor versão do Manchester City nesse campeonato também apareceu hoje. E aí isso dá uma sinalização de times que vão crescendo dentro do torneio e que, atingindo níveis maiores com os elencos que tem, é dificílimo enfrentar, né? Sem dúvida nenhuma. Por exemplo, o Real Madrid, né? O Real Madrid pode não ter, pelo menos para mim, né? Não tem o jogo mais agradável do mundo de se ver, não é aquele time que sufoca os adversários, né? Que te empurra para trás a todo momento, mas tem bastante talento e muita inteligência para jogar. Vou chamar a entrevista de quem foi ovacionado hoje no estádio, o craque do jogo, Vinícius Júnior. Uma boa noite para vocês e até a próxima. Boa noite, Rubén Cañizares, de ABC. Bueno, tu terceiro partido com Xabi Alonso. Terceira partida com Xabi Alonso. Vini diferente, Estamos vendo talvez um Vini diferente, mais intenso, que você pega mais para trás, ocupa espaços centrais. Eu queria que você contasse essas primeiras semanas com o Xavi, como é que você se sente com ele. Ele disse também coisas muito positivas sobre você. Qual é a sua interpretação desse tempo? São 2 semanas muito boas. Nós estamos ganhando confiança, tentando entender o mais rápido possível o que o Mister quer. Você tem que jogar um pouco mais para dentro. Eu sempre gostei de jogar assim, porque eu estou mais próximo do gol, eu posso dar assistência, posso fazer mais gols, a equipe está jogando mais compacto, o que acaba ajudando a gente a pressionar melhor, atacar melhor e ter mais a bola sobre essa posição. Eu joguei já com o Ancelotti, com essa posição, quando ganhamos a última Champions. E voltar a jogar nessa posição me custa um pouquinho mais, eu tenho que me adaptar mais uma vez, entender como é que é jogar nessa posição, entender o mais rápido possível o que é que o Mister quer. Olá, Vini.
Eu gostaria de saber o que você pensa depois do gol e da assistência, algumas jogadas como o Fedeguti, o que você acha dessa comparação? Depois que eu dei essa assistência, todo mundo está dizendo isso, eu ainda não vi o vídeo, mas eu lembro muito do Guti, que foi uma lenda desse clube, eu fico muito contente com esse passe, foi um dos mais bonitos que eu já dei na minha carreira, principalmente para o Fede, que sempre me anima muito e é o nosso capitão. Vinicius, I'm Jimena Lugo La Torre from WURA, Washington, D.C. Es un placer É um prazer que você esteja aqui nesse Mundial de Clubes fazendo história. Como é que você se sente tendo recebido esse reconhecimento hoje? Bom, é um prazer jogar essa competição, como eu disse antes. É a primeira desse formato e o Real Madrid sempre quer ganhar. Espero que a gente consiga progredindo para fazer bons jogos e poder chegar ao final para levar esse título para o Real Madrid. E em relação ao prêmio, é a recompensa de todo o trabalho em equipe que sempre me ajuda, me dá a confiança que eu preciso. Hoje eu pude ajudá-los. Obrigado, muito obrigado, Vini. Tá aí, portanto, o Vini Júnior falando em entrevista coletiva, né? Ele que foi eleito o melhor jogador do jogo. Estava falando sobre nova posição, mas ele já vinha jogando assim com o Ancelotti, mais centralizado, não tanto na ponta, mais como dupla e menos como trio, né? Eles são tão conectados que antes mesmo do Vini finalizar, o Bellingham já estava comemorando o gol. Ainda falaram que esses dois estavam brigados. Pra tristeza dos haters, não. Eles estão muito bem. E mais uma vez, vimos o Real Madrid jogar futebol. Fazia tempo que eu não ficava tão entretida assistindo um jogo do Real Madrid, que eu sentia prazer em ver. E não assistia só por obrigação para vir aqui e falar do jogo para vocês. É futebol, é pressão, é contra-ataque. Estamos vendo os jogadores que têm que brilhar novamente. Gente, o Bellingham, o que ele não fez em toda a temporada, ele tá fazendo nesses 2 últimos jogos. Sem contar que tem coragem para substituir, não tem medo de mexer no time e coloca os jogadores que o time está precisando. Sem contar também da meritocracia. Joga, começa a jogar quem merece jogar. E assim, esse time tem tudo para ser ainda mais fatal com o retorno de Mbappé. Porque o que o Xabi está montando é para favorecer sim seus 2 principais jogadores, Vini e Mbappé. O Xabi também vem mostrando que o problema do meio-campo tinha solução no próprio time. Arda Güler é meio campista, posição que o Ancelotti tinha preguiça de colocar ele pra jogar. E olha só, mais uma partida do Arda. A conexão dele com o Bellingham é impressionante. Quem disse que a solução também não está na base? Gonzalo Garcia. Eu conheço ele, eu acompanho ele já desde muito tempo. Eu confesso que eu estou encantada com o que ele está fazendo neste Mundial de Clubes. Eu estou encantada com a autoridade, com a personalidade que ele se coloca em campo. Assim, ele vai se concretizando como o principal substituto de Mbappé. E com umas características que encantam o madridismo. Ele é a perfeita mistura de Benzema e Roselu. Gonzalo tem tudo para ser o nosso atacante do povo nessa temporada. E só uma curiosidade para terminar esse vídeo. A assistência do Vini para o gol de Valverde foi muito parecida com uma assistência do Guti. E detalhe, o Guti estava comentando o jogo lá na Espanha. Faz que eu tinha muita expectativa com o Xabi Alonso, porque eu vejo que ele é sim o treinador perfeito para este Real Madrid, com estes jogadores. Ainda é começo de trabalho, tem muita coisa para ser melhorada, obviamente, mas é muito bom que ver que em pouco tempo também esse Real Madrid já está tendo a cara de Xabi Alonso. E principalmente entregando uma coisa que eu sempre cobrei nessa última temporada, sendo corajoso, tendo atitude. Endrick está en proceso de recuperación, pero le queremos tener disponible lo antes posible, como todos los demás, y ahora pronto podrá venir aquí a Estados Unidos a incorporarse con el grupo, a poder entrenar con el equipo, y cuento con él, por supuesto. O Real Madrid vence o Salzburg
E na tabela do Grupo H, avança em primeiro do grupo, com o Al Hilal também se classificando na segunda colocação. E com isso, está encerrada a fase de grupos da Copa do Mundo de Clubes, com o Real Madrid avançando em primeiro do Grupo H e o Al Hilal avançando em segundo do Grupo H. O Real Madrid que fez 7 pontos no grupo e o Al Hilal fez 5. Lembrando, somente o Manchester City fez 9 pontos nessa fase de grupos. Foi o único time com 100% de aproveitamento. O Flamengo também chegou muito perto desse 100%, porém empatou com o Los Angeles FC na última rodada. E o Real Madrid, avançando em primeiro, caiu no chaveamento do Flamengo. O lado do chaveamento do Flamengo, que já estava nível Champions, agora é que ficou nível Champions de verdade, porque o maior campeão da Champions também cai no chaveamento do Flamengo, com o Real Madrid passando em primeiro do Grupo H e finalizando a fase de grupos do Mundial de Clubes.